Olá todo mundo, meu nome é Marcos Kligman e este é o canal Audiovisual. E hoje eu vou falar para vocês que a gente não precisa de máquina fotográfica para tirar uma foto. A gente não precisa de uma filmadora para fazer um filme. Ok, estou começando a achar que este canal fugiu dos limites, perdeu a sanidade, mas fica comigo. Quando eu tô dando esse clickbait, a gente não precisa de máquina fotográfica, é óbvio que a gente precisa de um dispositivo que faça a fotografia. É óbvio. Por exemplo, esse dispositivo aqui pode fazer filmes? Pode. Pode. Então, você procura no Câmera Causa do Gustavo Spolidoro, o curso que ele dá um curso inteiro. Como existem filmes premiados com Oscar, gravados com um telefone. O que mais dá para fazer? Dá para fazer fotos premiadas? Dá para fazer fotos premiadas com um telefone. Ou seja, parece que isso aqui não serve muito como desculpa para a gente não fazer filmes. Eu tive esse problema. Eu tinha uma câmera T3, que é a mais tosca que existe na face da Terra, e agora eu tenho uma câmera 4K. Eu inventava desculpas. Eu achava que eu precisava de uma câmera 4K. Comprei a câmera. Mas isso não muda o fato de que a linguagem ela é mais importante do que a qualidade. Porque a T3 é uma câmera que faz fotos e vídeos melhores que as do Charlie Chaplin. Agora, por que o Charlie Chaplin se tornou eterno? Por causa da qualidade do som direto dos filmes dele? Não, nem tinha som direto. Então, na verdade, a gente não tira uma foto. A gente faz uma foto. E a gente não fotografa com uma máquina. A gente fotografa com a nossa cultura. Isso é uma coisa muito importante de ser dita. Você que vai fazer fotos, vai fazer vídeos, vai fazer cinema e se preocupa em conhecer as traquitanas da máquina, eu preciso entender sobre ISO, que é a sensibilidade. Eu preciso, se eu falo de fotografia, estou falando de uma coisa. Se eu falo de cinema, estou falando sobre stops, que são, né, medições ali. Se eu estou falando sobre íris, se eu estou falando sobre filtros, perfis de cor, se eu estou falando sobre inúmeros recursos que a máquina fotográfica tem, a máquina filmadora tem. Eu vou gravar com uma lente zoom que busca de longe, eu vou gravar com uma grande angular, quais são os efeitos que isso causa. E aí a gente começa a querer aprender, depois que aprende isso, começa a querer aprender sobre truques. Ah, eu quero usar o efeito vértigo. O efeito que a câmera se afasta ao mesmo tempo que o zoom aproxima. Então dá um efeito muito maluco. Eu vou querer fazer isso? Mas quais são as referências antes disso? O que tu carregas de cultura dentro de ti? O que tu conheces sobre pintura? E aí entra uma coisa muito importante. Eu fiz um curso com uma polonesa radicada aqui no Brasil, não vou saber dizer o nome dela, vou botar o nome dela aqui nos créditos, que ela tem um curso sobre o fotógrafo artista. Eu fiz uma workshop breve, não paguei o curso, fiz a parte introdutória de graça. Mas recomendo para quem quiser fazer o curso, já que eu não fiz, eu recomendo, né? E eu já concordava com muitas coisas, mas vou dizer assim que eu já sabia de muitas coisas, novas eu aprendi, mas o mais importante é ver sob outro ponto de vista. Então, nesse caso, estou fazendo um parêntese gigante, faça cursos daquelas coisas que você acha que já sabe, porque vai aprender sobre outro ponto de vista. Fechei parênteses. Então, por exemplo, quando a gente estuda a pintura,
a gente vai conhecer um pouco de coisas de cor, coisas de profundidade, elementos pictóricos que a gente pode usar de referência para a construção da nossa cena. O mais importante são as nossas referências. Vai ouvir música, para ter boa música, para entender sobre climas, para entender sobre ritmo. Vai ler poesia para aprender a criar um mundo fantástico dentro do teu filme. Um mundo maravilhoso, fantástico, não apenas um registro da realidade. Então a gente não fotografa, não faz um filme com ferramentas, mas sim com a nossa própria cultura. Então não assista só filmes. Quem é cinéfilo e quer ir para o lado da direção, precisa conhecer outras coisas. Precisa ter um mundo de cultura vasto. Esse mundo de cultura vasto vai te dar elementos que tu vai importar para dentro do teu projeto. Eu acho que isso já ficou claro, a gente não precisa mais repetir isso. Ah, deixa eu tirar uma foto. Tirar uma foto? Ok, amadores. Amadores, amadores. Pensa assim, são amadores. Mas pessoas que fazem as fotos, elas são diferentes. Tem gente que quer ir pelo truque. Então tem aquele Fibonacci, aquele padrão Fibonacci, que as pessoas querem ficar enquadrando seus filmes suas fotos dentro do padrão Fibonacci. Se tu abres um banco de imagens e procura por padrão Fibonacci, vai encontrar centenas de milhares de fotos que são todas esquecíveis em questão de segundos. Vi a foto, virei a folha, esqueci a foto. Todas essas centenas de milhares estão no padrão Fibonacci. O que eu quero dizer com isso? Que o padrão Fibonacci sozinho, ele não serve para nada. Absolutamente nada. Inclusive as suas referências. Ah, isso aqui eu peguei de Kubrick. Esse enquadramento bem centralizado eu peguei de Kubrick. E daí, quantos filmes genéricos não têm essas referências? Quantas músicas completamente genéricas não imitam, né? Quem nasceu para Beatles nunca vai ser o Oasis. Tá, agora vai começar o hate, né? Mas... ou o contrário, quem nasceu para o Oasis jamais vai ser Beatles. Mas enfim, não quero brigas, o Oasis é maravilhoso, tá? O que eu quero te dizer é que não importa só a referência que tu tens do teu... eu quero copiar isso, eu quero copiar aquilo. Legal. Mas estar munido de uma coisa mais profunda, que é uma razão pelo qual os mestres estão... lembrem-se que nós somos anões nos ombros de gigantes. Eu já disse isso, tem um aluno meu que hoje em dia é um grande cineasta, Pedro Loreto. Ele ainda está fazendo filmes amadores, mas ele está pegando muito bem. Quero deixar aqui a recomendação. Mas essa questão da gente pegar a essência de um artista e não dos seus truques, que é o que muita gente quer fazer atalhos, quer pensar em atalhos. Por que o Kubrick foi um grande fotógrafo? Porque ele estudava muito pintura, porque ele estudava arte. Por que Chaplin conseguiu fazer filmes maravilhosos no cinema? Porque ele fazia circo. Já foi num circo? Então a gente precisa ter essa malemolência de pegar o que é anterior, pegar o que é mais basal. Basal é a palavra. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Vocês viram que eu voltei numa vibe um pouco mais lenta, pausada. É porque como eu estou sem roteiro agora, eu estou pensando nas palavras um pouco antes de dizer. Não é que eu estou louco. Então se você conhece esse canal, então dá like, mostra para os colegas. Porque aqui a gente fala sobre o fazer cinema. Esse canal é um dos poucos que falam sobre o fazer cinema e não sobre crítica de filmes, né? Ou making off. E tudo não é curiosidade, mas é para desligar o cérebro. Aqui eu estou propondo uma reflexão. E assinem os bons canais de cinema,
Eu sei lá, não vou começar a falar, talvez sirva para outro vídeo aqui, os bons canais de cinema. Eu queria só agradecer a vocês e dizer que a cultura é o que faz os filmes, a cultura que faz os vídeos. Especializem-se em arte e não tanto ficar nerdeando recursos de câmera, porque esse é o lugar comum de fotógrafas e fotógrafos. Esse é o lugar comum de cineastas. É o lugar clichê, não é o local de diferença. É o local de convergência, todo mundo vai para aquele lugar e por isso que a gente tem grandes fotos que estão erradas, conforme padrão. A gente tem grandes filmes que têm erros de continuidade, furos de roteiro. São grandes filmes, são filmes monstruosos. Então não é a regra. Não é a regra. Então, gente, parem de estudar a regra, vão estudar cultura. E o resto, se tu queres achar um recurso para copiar aquele recurso cultural, aí é muito mais fácil entender a métrica da câmera, tá bom? Esse era meu vídeo, meu segundo vídeo depois que eu parei de gravar aqui. Mas eu espero que tenha servido para vocês. Deixem um like, se inscrevam, tarará, tarará, e um beijo e tchau!